Olá, meu amigo, minha amiga, você está no Portal do José e o assunto hoje é muito importante, porque enquanto a Amazônia está queimando, a reputação do Brasil está chamuscada, está ficando torrada por conta desses últimos acontecimentos todos. Nós vamos abordar esses temas aqui. Eu convido você que está chegando hoje a se inscrever aqui no nosso portal, porque aqui você sempre vai ver temas que os meios de comunicação não abordam ou quando abordam, eles distorcem da maioria da população. Bem, gente, o que está acontecendo hoje no Brasil não pode gerar nenhum tipo de reclamação de Bolsonaro com relação aos líderes mundiais. Por quê? Porque Bolsonaro, ele sempre tem atuado de uma forma totalmente destrambelhada, antirrepublicana, anticonstitucional, anti-Brasil, quando o assunto é política externa. Ele tem criado vários problemas com nações irmãs, sobretudo, de uma forma mais intensa, com Venezuela e Argentina. Então, nós não podemos reclamar. Só para dar uma ênfase nisso que eu estou falando, vou pegar aqui qual foi a fala de Bolsonaro quando ele esteve nos Estados Unidos, falando lá com o presidente Trump. O estabelecimento da democracia na Venezuela é de interesse comum dos nossos governos. O regime ditatorial venezuelano faz parte de uma coligação internacional, conhecido como Foro de São Paulo. Então, quer dizer, isso aí é um dos delírios do presidente, né? Que ele está combatendo o comunismo, o Foro de São Paulo. Bom, e aí com relação à Argentina, olha aqui que ele falou do futuro presidente da Argentina. A Argentina está mergulhando no caos. A Argentina começa a trilhar o rumo da Venezuela, porque nas primárias, bandidos de esquerda começaram a voltar ao poder. Então, chamou o futuro presidente da Argentina de bandido. O seu filho, candidato a embaixador, teve num programa da Godoy, Mariana Godoy, a seguinte ideia sobre a intervenção do Brasil na Venezuela. R$ 1 bilhão de uma dívida que o Brasil foi fiador da Venezuela. Então, a partir de agora, não existe mais esse tipo de financiamento. Dinheiro do BNDES não para mais na Venezuela. Então, eu acho que é um primeiro passo. É uma maneira de você ir pressionando. Porque se a fome chegar nas Forças Armadas, eu acho que, calma aí, os militares lá vão se conscientizar de que, realmente, ou eles invertem essa situação... Olha só, esse homem que quer ser embaixador do Brasil, ele está preconizando aqui que uma das formas de resolver a questão na Venezuela é aplacar uma fome em relação à população, até chegar às Forças Armadas venezuelanas, aí eles derrubam Maduro. Muito simpática a ideia, né? Então, como é que essas pessoas vão reclamar da posição dos líderes mundiais em relação ao que está sendo, aliás, o que não foi feito em relação ao meio ambiente? Eu chamo a atenção de vocês por um aspecto formal. Nas eleições passadas, eu vou colocar para vocês o programa de 81 páginas do presidente, então, do candidato Bolsonaro na época. Das 81 páginas, ele não fala em meio ambiente, em ecologia, em nenhuma vez. A única vez que ele toca no tema é para ferrar com o meio ambiente. É para dizer que as licenças para pequenas hidrelétricas, elas são muito demoradas e que tem que agilizar o licenciamento ambiental, ou seja, fazer a moda Bangu, né? Então, como é que os líderes mundiais podem entender que um presidente que tem um programa de 81 páginas, que fala mais em gramicismo, combater o marxismo cultural, combater o esquerdismo, que tem essa neurose quase terraplanística, né? Como é que essas pessoas vão respeitar o presidente brasileiro? Quais são as ações que estão sendo tomadas? Olha, não se surpreenda se esse governo, no afã de apresentar algum resultado, aparecer com meia dúzia de índios esquálidos, subnutridos, largados, chamuscados e apresentar os 6 índios como os causadores do incêndio em mais de 10 mil, 50 mil pontos de fogo que estão acontecendo na Amazônia. Vão fazer a rede bolsonarista, falar, tá vendo, olha aí, vão pegar algumas pessoas para bode expiatório para tentar dar alguma satisfação ao mundo. Só que isso não vai funcionar, gente, porque independente dos governantes europeus e governantes do mundo inteiro, se o europeu cismar de fazer boicote a produtos brasileiros, ferrou. Não adianta, porque não vão comprar absolutamente nada e vão ajudar a aprofundar a questão econômica no Brasil. Questão econômica no Brasil que vale a pena também lembrar que está indo no mesmo caminho da Argentina, porque apesar de nós termos um presidente-ministro, nós não temos governo no Brasil, nós não temos planejamento, nós não temos um projeto.
A única coisa que funciona no Brasil é a área comandada pelo grande corretor de imóveis, Paulo Guedes. Eu chamo de corretor de imóveis porque de economia ele não entende nada, porque no Brasil, se entendesse de economia, não estaríamos com tantos comerciantes, tantas pequenas e médias empresas quebrando e demitindo tantas pessoas. Esse receituário que eu estou falando para vocês, gente, inclusive, ele é absolutamente previsível. O que está acontecendo no Brasil começou a acontecer na Argentina quando o Macri, também com a mesma visão econômica de Paulo Guedes, começou a privatizar empresas nacionais argentinas, atacou direitos previdenciários, fez a reforma previdenciária, reforma trabalhista, abriu as fronteiras, mexeu na questão fiscal na Argentina, prejudicando o pequeno agricultor, então a Argentina quebrou. Eu coloquei isso num vídeo nosso aí, mostrando isso aqui numa matéria, né? Essa matéria, num dos vídeos que coloquei, aqui na barra está escrito assim, ó, queda de consumo e subida de tarifas. Já fecharam 28 mil lojas, né, e há mais de 10 mil em perigo. Esse número aí, gente, já bateu. Só que é o seguinte, a economia na Argentina, ela ficou muito ruim, mas ela só ficou ruim para o povo argentino, né? Porque os grandes grupos, que é os grupos econômicos argentinos, ganharam muito dinheiro. Os que mexem com finanças, os grandes meios de comunicação argentinos, Clarim, e, sobretudo, essa figura simpática que foi o Paulo Guedes de Macri. O ministro da Economia da Argentina, embora ele tenha pedido demissão agora, renunciou, saiu, sei lá, ele saiu, mas arrecadou uma fortuna de 217 milhões de dólares. Quer dizer, o corretor de imóveis lá se deu muito bem, o povo foi muito mal. Paulo Guedes aqui no Brasil, a única coisa que ele tem um talento descomunal para fazer é de vender o seu patrimônio, o patrimônio do povo brasileiro, que ele não ajudou a construir, que ele não tem, diga-se de passagem, nenhuma parcela de contribuição. Vender as coisas dos outros barato, gente, é fácil. Como é que você vai dizer que um cara desse é competente? Eu volto a sublinhar como foi que surgiu essa relação de Paulo Guedes com o nosso subpresidente, porque de fato ele não manda, Jair Bolsonaro. Como é que foi essa reunião? E para finalizar o programa hoje é o seguinte, percebam que os meios de comunicação eles fazem críticas, mas eles não querem derrubar Bolsonaro, não querem impeachment de Bolsonaro, porque um processo de impeachment agora atrapalharia os negócios desses setores brasileiros, setores internacionais. A TV Globo, quando faz matéria, e as outras emissoras também, reparem, eles nunca colocam um deputado, um pensador, um intelectual, um cientista que faça o contraponto daquilo que Bolsonaro está fazendo. Sobretudo na reforma da Previdência, já denunciei isso aqui. Nessa questão da Amazônia, Marina Silva está falando. Por que eles não escutam Marina Silva? Ciro Gomes, que teve mais de 13 milhões de votos, está falando. Ele gravou um vídeo que eu assisti mandando o Bolsonaro calar a boca, parar de falar besteira que ele está prejudicando o Brasil, para tomar medidas emergentes, demitir esse ministro do meio ambiente, que é um cara que não entende nada de meio ambiente, é um lobista de grandes empresas, ele xingou de tudo que foi nome. Cadê os meios de comunicação para colocar esse contraponto? Por que não coloca deputados? Tem o deputado Paulo Pimenta que está falando sobre isso, deputada Jandira, deputado Molon, vários deputados que não são ligados a esse governo, que fazem uma oposição dentro do parlamento, precisam ser escutados, mas os meios de comunicação escondem isso do povo brasileiro. Então a impressão que você tem é que quem faz oposição a Bolsonaro não existe, que não há oposição no Brasil. Existe oposição, ela tem um mínimo de organização, só que os meios de comunicação bloqueiam qualquer tipo de visão contrária a esse desgoverno que está acontecendo aqui no Brasil. Eu vou colocar todos os vídeos na descrição para vocês. Como eu falei, está o programa do presidente Bolsonaro, se é que dá para a gente chamar isso de programa, mas a gente pode ver que não há projeto de nação. O governo Bolsonaro, sobre esse aspecto, vai continuar apodrecendo, vai continuar morrendo, definhando vagarosamente, mas enquanto as propostas e as agendas econômicas continuarem a transitarem no Congresso Nacional com as pessoas que são realmente do sistema, são os funcionários desse sistema principal, e aí eu me refiro a Rodrigo Maia na Câmara, e Alcolumbre no Senado, junto com Paulo Guedes, enquanto essa máquina estiver funcionando para entregar as reservas do Brasil, o petróleo brasileiro, o pré-sal brasileiro, a infraestrutura brasileira para grupos e pequenas corporações, a TV Globo e os meios de comunicação vão ficar sem falar absolutamente nada.
E é por isso que eu estou aqui, por isso que muita gente abriu seus canais, seus portais, para jogar essas questões para sua reflexão, gente. Eu fico por aqui, esperamos que alguma coisa seja feita na Amazônia, por esse presidente deslocado que o Brasil tem, e vamos tentar buscar alternativas, porque se depender do que está aí, vai ficar muito difícil o Brasil sair dessa posição, tá bom? Um grande abraço, tchau.